Vamos lá para a correção dos exercícios, tá ok? Primeiro exercício. Eu quero que vocês acompanhem aí pelo livro, tá? Esses exercícios tem no livro de vocês, página 198. Primeiro exercício. Nas proximidades da superfície da Terra, sempre estamos sujeitos a pelo menos duas forças. A força peso, que é a força que a Terra, com sua gravidade, atrai todos os corpos ao seu redor. E a força resistência do ar. Tá? No espaço sideral, nas regiões onde não há corpos celestes, não existe gravidade nem ar. Portanto, no espaço sideral, não há ação da força peso, nem a força resistência do ar. Se um objeto foi largado em repouso no espaço sideral, um objeto foi largado no espaço sideral onde não tem nenhuma força, o exercício ele coloca no enunciado que não há ação da força peso e não há a ação da força resistência do ar. Não tem nenhuma força. Item A. Ele entrará em órbita. O que é a órbita? É a trajetória elíptica que a Terra percorre ao redor do Sol. Tá? Tem a ação da gravidade aí. Então, está fora. Permanecerá em movimento inercial. O que é o movimento inercial que nós já falamos? É aquele corpo que ele está em movimento. Se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai continuar em movimento, seguindo a mesma trajetória. Isso é o movimento inercial. E ali fala que não tem nenhuma força atuando. Ele não está em movimento. Seguirá lentamente em direção aos corpos celestes mais próximos. Como que ele vai seguir lentamente se não tem nenhuma força atuando? Permanecerá em repouso até que nele atue uma força. Então, se eu tenho um corpo, tá? Tem um corpo, não tem nenhuma força atuando sobre ele. Ele vai permanecer em repouso até que uma força atue sobre ele. Isso nós vimos no começo do conteúdo sobre forças. Tá ok? Esse corpo ele vai permanecer em repouso até que alguma força atue sobre ele. Então, a primeira questão, a alternativa correta é a alternativa B. Segunda questão. Em uma viagem espacial, uma nave, quando se encontra no espaço sideral, longe da ação da gravidade de corpos celestes e da ação da resistência do ar. Isso nós já vimos no enunciado anterior, né? Que no espaço sideral você não tem nem a força da gravidade, nem a força resistência do ar. Não tem necessidade de manter seus propulsores ligados para continuar seu movimento. Isso ocorre porque a nave apresenta muita energia relacionada ao seu movimento. Será que o movimento dela não é inercial, fazendo com que ela continue sendo empurrada para frente, se lá no espaço sideral não tem força? Sua tendência natural, na ausência de força, é manter seu movimento inercial. Então, veja bem a segunda questão. Ela fala que a nave, tá? Vou fazer aqui uma navezinha, tá? A nave desligou, ela estava com seus propulsores ligados, ela desligou os propulsores. Quer dizer que ela está em movimento. Se nenhuma força atuar sobre ela, que ela está no espaço sideral, não tem nem a força da gravidade e nem a força da resistência do ar. Se nenhuma força atuar sobre ela, esse movimento que a nave estava tendo, vai continuar tendo, mantendo a mesma trajetória. Isso daí é o quê? Movimento inercial. Tá? Olha o item C. Sua tendência natural, na ausência de força,
é manter seu movimento inercial. Ela vai continuar mantendo o seu movimento. Agora, se alguma força atuar, ela vai modificar o seu movimento. Tá? Vamos ver o item D. A força-peso que atua na nave mantém em seu movimento? Não tem força-peso. Ela não está no espaço sideral. No espaço sideral não tem nem a força da gravidade, que é a força-peso, e nem a força da resistência do ar. Então, a única coisa que vai acontecer, ela não vai ficar parada, porque ela já estava em movimento. Então, ela vai permanecer com aquele movimento que ela estava, se nenhuma força atuar sobre ela, que é o movimento inercial. Então, a segunda alternativa correta é a alternativa C, de casa. Ok? Dúvidas aí? Dúvidas, Lu? Tem, André. Tem gente que está dizendo que quando começa a fazer os exercícios já não entende mais nada. Tem gente que diz que não está entendendo nada. É porque nesses dois exercícios aqui, você precisa do conteúdo lá de sistema solar, lá do sexto ano. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, são termos que o exercício ele coloca. Deixa eu ver aqui quais são os termos. Órbita. O Davi já coloca assim: o foguete, tecnicamente, não vai permanecer em movimento inercial, por causa da zero gravidade do espaço. Assim, o foguete fica flutuando? É porque ele já estava em movimento. Tá? Ó, é diferente do primeiro. O primeiro corpo ele está em repouso. Tá? Então, ele vai permanecer em repouso. Aqui, o foguete, ele saiu da Terra onde tem gravidade e resistência do ar com a propulsão, porque senão ele não conseguia subir. Chegou no espaço sideral, aonde não tem nenhuma força atuante, ele desliga os propulsores porque ele já está em movimento. Aquele corpo que está em movimento, se não tiver nenhuma força atuando sobre ele, ele vai continuar em movimento, mantendo a sua trajetória. Tá? É o que acontece aqui. Aqui ele estava já com movimento, por isso que ele não vou falar que ele vai ficar flutuando porque ele está lá em cima. Mas ele vai continuar tendo aquele movimento que ele tinha, diferente do primeiro que vai permanecer em repouso. Tá? Então vamos ver aqui, colocando esses termos, se fica mais fácil para vocês entenderem. Então nós temos aí o termo órbita. Nós temos aí o primeiro termo, órbita. Então, o que seria a órbita? É a trajetória elíptica que a Terra vai percorrer ao redor do Sol. Então, tem uma força atuando aí na órbita, tá? Qual outro termo? Espaço sideral, né? Ó, espaço sideral é o espaço do universo onde nós não temos nenhuma força atuando, nós não temos nenhum corpo celeste. Tá, ok? Não tem nenhuma força atuando aí. Ó, no espaço sideral não tem nenhuma atuação de força. Deixa eu ver aqui mais o que ele coloca. Acho que
São esses termos aí que ele utiliza, né? Corpos celestes, meteoro, planeta, satélites. Então vamos lá, para a primeira questão de novo, tá? Vamos voltar aí. Vamos ver se agora clareia aí para vocês. A primeira coisa para resolver essa questão, tá? Vamos aqui. Se um corpo ele está em repouso, tá? Esse corpo aqui ele está em repouso. Se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai ter movimento? Não, ele vai permanecer em repouso. Tá? Um corpo em repouso, se nenhuma força atuar sobre ele, ele irá permanecer em repouso. Se um corpo ele está em movimento, se nenhuma força atuar sobre ele, ele vai permanecer em movimento até que alguma força atue sobre ele. Mas ele vai permanecer o seu movimento mantendo a sua trajetória. Ok? Que é um movimento inercial. Agora vamos para a questão. Nas proximidades da superfície da Terra, sempre estamos sujeitos a pelo menos duas forças. A força peso. Então vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui na Terra, eu vou ter duas forças. A força 1, vamos colocar aqui, força peso, e a força 2, a resistência do ar. Então, existem essas duas forças aqui na proximidade da Terra. O enunciado, ela está colocando isso. A força peso, que é a força com que a Terra, com sua gravidade, atrai todos os corpos ao seu redor. E a força resistência do ar. Beleza. No espaço sideral, no espaço sideral, que a gente acabou de ver, que não tem nenhuma atuação de força, tá? No espaço sideral, nas regiões onde não há corpos celestes, não existe gravidade nem ar. Se não tem gravidade no espaço sideral e nem ar, quer dizer que eu não vou ter a força peso e nem a força resistência do ar. Eu não vou ter nenhuma dessas duas forças. Olha aqui, no espaço sideral, aonde não tem corpos celestes, eu não vou ter nenhuma atuação de força. Nem a força peso e nem a força resistência do ar. Então, portanto, no espaço sideral não há ação da força peso nem da resistência do ar. Se um objeto for largado em repouso, tá? Eu larguei esse objeto aqui, em repouso, no espaço sideral. Larguei esse objeto em repouso no espaço sideral. Não tem nenhuma força atuando sobre esse objeto, porque no espaço sideral, o exercício falou que não tem nenhuma atuação de força. Tá? Então, aqui, no espaço sideral, eu larguei um objeto. Esse objeto, ele vai se movimentar ou ele vai ficar em repouso? Respondam aí para mim. Se eu coloquei um objeto, joguei ali no espaço sideral, ele está parado. No espaço sideral não tem nenhuma força atuando. Esse objeto que eu larguei ali, em repouso, ele vai permanecer em repouso ou ele vai ter um movimento? Aí é com vocês, só me responde isso. Tia, vai ter movimento. Tia, vai estar em repouso. E aí, Lu? Eu coloquei um objeto no espaço sideral, onde não tem atuação de nenhuma força. Ele vai permanecer.
Permanecer o quê? Em movimento ou em repouso? Colocar aqui em repouso. Em repouso. Por quê? Porque Movimento. em movimento? Teve gente que colocou ter movimento. Ó, vamos supor, eu vou lá para o espaço sideral e coloco esse apagador, paradinho lá, tum. Esse apagador, ele vai ficar parado lá no espaço sideral, sabendo que o espaço sideral não tem nem a força que puxa ele para baixo e nem a força que mande ele para cima. Não tem nenhuma força atuando. Esse apagador, ele vai ficar parado ou ele vai começar a se movimentar, ou para cima ou para baixo? A maioria, Andréa, respondeu em repouso. Vai ficar em repouso. Por que eu sei que ele vai ficar em repouso? Porque o exercício eu não precisava nem saber. O exercício ele já me falou que no espaço sideral não tem atuação nem da força-peso, que vai puxar ele para baixo, e nem da resistência do ar, que vai puxar ele para cima. Então, esse corpo ele vai estar em repouso, e ele vai permanecer em repouso.